existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. A Babilônia ela é do final do século XVIII, né? Ela foi fundada em 1797, 1798, né? E ela não foi uma residência, ela não era uma residência, passou a ser uma moradia, foi justamente quando meu bisavô comprou. Meu bisavô comprou em 1864, mas antes era uma casa de engenho de açúcar, né? Mas além do açúcar também teve a produção do algodão, que aliás era a que mais dava dinheiro para ele, inclusive, era a produção do algodão por causa da Revolução Industrial, e esse algodão era exportado para a Inglaterra, né? O açúcar era mais para subsistência, era mais para o consumo interno, uma vez que a gente mora muito distante do litoral. Então a Babilônia foi muito importante nesse período porque ela manteve todo a ligação de Goiás com o litoral num período da decadência do ouro, tá? Porque a Babilônia já surgiu na decadência do ouro. Então, como ela era uma grande indústria, ela manteve uma ligação até 1850, aliás, 1840, 45, um comércio com o litoral, levando algodão e trazendo produtos para cá, né? A escravidão em Goiás se originou com a exploração do ouro, principalmente cidades como a Vila Boa, hoje cidade de Goiás, e também cidade de Pirenópolis. Essa exploração do ouro nessa região trouxe muitos escravos para cá, que era a principal mão de obra usada nessas minas de ouro em Goiás. Esses escravos, como sempre, né, eram tratados como qualquer outros escravos do país, viviam trancafiados, trabalhavam de sol a sol nas minas e, obviamente, esse trabalho compulsório só gerava para eles a alimentação para que no outro dia eles pudessem trabalhar e produzir normalmente. E o Saint-Hilaire, ele fala que os escravos em Goiás pareciam mais felizes. Tinham um semblante mais alegre. Por quê? Porque foi mais amena essa coisa da tortura. Por quê? Porque era uma mercadoria cara. Como você vai pegar um produto que custou dinheiro pra caramba e você vai amarrar ele no tronco e castigar? Não. Então, você não vê falar sobre essa coisa forte que foi da tortura em outros lugares. Então, é por isso que você também não vê falar muito de Pelourinho em Goiás, né? Não sei se você, na sua pesquisa, você não encontra muito. No geral, no interior do Brasil, eles foram mais bem cuidados. Não que as pessoas fossem boazinhas, era porque estavam pensando na gibeira, né? Estavam pensando no bolso, porque era uma mercadoria muito cara aqui na região. É muito difícil você dizer que escravo é feliz, né? Você tem que entender o escravo como uma mercadoria. Essa lenda de dizer que o dono do escravo batia no escravo até matá-lo, isso é uma incoerência, né, do capitalismo, que apesar de usar o escravo, era uma relação capitalista. O escravo era como uma mercadoria. Então, como que um cara vai bater no escravo até matá-lo? Ou seja, ele vai se dispor dessa mercadoria? Os quilombos era uma forma de resistência do negro. Então você pode dizer que era uma negação à escravidão. O quilombo era o local onde os negros fugiam, geralmente locais estratégicos, e ali eles viviam entre eles, né? Geralmente os quilombos eram formados só de negros, com algumas exceções de indígenas e até branco, mas geralmente eram só negros. E nesse quilombo eles praticavam a subsistência e viviam daquilo que eles produziam, e algumas coisas, os excedentes, eles trocavam com pequenos agricultores. A grande maioria dos negros que vieram para o Brasil
pertenciam a um grupo étnico conhecido como Bantus. Essa palavra, na região central do Congo, significa um lugar para estar com Deus. Logo, ela tem ligação com os quilombos, que além de serem um refúgio contra a escravidão, era um lar onde cada membro tentava transformar o local em um pedacinho da África. Que a gente vê contar muita história, que a nossa comunidade foi uma comunidade diferente de muitas outras comunidades. Porque aqui onde a gente mora, a nossa comunidade, a nossa terra, por exemplo, ela foi comprada, não foi uma terra que o pessoal foi, tipo os outros que ocuparam, né? A nossa foi comprada, ela foi comprada pelo um ex-escravo chamado Chico Moleque, que comprou a liberdade dele, da esposa e da filha, e comprou essa área de terra aqui, que hoje pertence à comunidade, que é a minha comunidade, né? Meu bisavô era escravo numa senzala aqui perto, a fazenda lá chamava Capivara. Então, meu bisavô era escravo lá. E minha avó materna era escrava lá também. Só que na época da abolição, ela era menina novinha, de 12, 13, 14 anos. Então, quando houve a abolição, ele já tinha comprado aqui. Não foi ele que requeriu. Outro já tinha requerido e ele já comprou de outro, terceiro. Essa minha avó falava até quanto ele tinha pagado por essa área. Na época, a moeda chamava pataca. Não era cruzeiro, não era réis, não era réis ainda. Era pataca. Ele pagou 4 patacas nessa área. Lá, uma parte grande do mineiro pra cá era dele. E aqui era a sede. Muitos negros choravam, porque não sabia para onde ia. E ele era diferente. Ele era diferenciado dos outros negros. Ele já sabia para onde ia. Ele pensava no futuro. E foi garimpando, pegando diamante, vendendo e comprando mais terra. Ele adquiriu lá mais de 1000 alqueires de terra. E isso aí vem passando para geração em geração. E aqui hoje chegou em mim, nos meus filhos, meus netos, que eu já tenho neto também, né? Eu tenho aí hoje uma faixa de umas 40 famílias ainda que reside aqui na comunidade. Então, essa resistência foi muito grande, porque você vê, quando a gente está conversando aqui, vamos supor 200 anos atrás, para que está aqui até hoje, esse pessoal passou por uma coisa muito complicada. Eu sinto assim que aqueles povo meu, a escravidão é uma tortura, né? Deus me livre, aquilo. Assim minha avó falava, ela contava a história da senzala, ela mesmo sentiu na pele, né? Sofreu muito. Ela não apanhou, mas ela via os negros apanhar, ser torturado. A mãe dela foi torturada até a morte. Que a mãe dela morreu proveniente de tortura. A mãe dela estava de resguardo, não sei o que aconteceu, eles foram torturar ela para contar. Tem uma corda, não sei se você conhece, chama sedem. Você conhece? Feita de cabelo. Eles amarrou na cabeça dela assim, ó, e foi tocando um cambito assim, ó, e foi arrochando para ela falar, sabe? E ela não falou. Aí soltou, mas quando soltou, ela ficou louca depois. E ela contava muita história, deu umas histórias tristes demais deles. Obviamente os castigos físicos existiam, porém esses castigos não eram para matar o escravo, e sim para dar exemplo, e repetindo, né? Como que você vai acabar com uma mercadoria tão valiosa? A vida desses escravos era muito difícil, muito pior até do que nos engenhos de açúcar. Muitas vezes
eles ficavam doentes por causa do pó, geralmente doenças pulmonares. Alguns também acabavam trabalhando em locais mais insalubres ainda, como por exemplo, até o peito em água, que algumas minas alagavam, e a sua vida útil era muito curta. Tinha escravos que não conseguiam viver 20 anos trabalhando, porque o trabalho era muito duro. Olha, eu acho que preservando o quilombo, está preservando várias culturas, né? Principalmente a nossa cultura, por exemplo. Deu de tudo, deu de religião, as nossas danças culturais que tem dentro da comunidade, o nosso trabalho com plantas medicinais, tudo que nós temos aqui dentro praticamente, não só dentro do nosso quilombo, mas também dentro dos outros também, que todo quilombo tem uma história muito forte, né? E nós aqui carregamos essa tradição também dos medicamentos, né? Que a gente trabalha, porque de primeiro, como sobreviver? Tinha que sobreviver extraindo algum medicamento do mato. E isso a gente vem trazendo, Deus da época, né? A gente hoje ainda trabalha até hoje com isso. Às vezes eu vejo assim, pessoas vêm nos agradecer, já tem vindo muito nos agradecer por a medicação, né? Às vezes pessoas que estavam quase enfermas, né? Nós teve muito resultado já. E tem sempre, né? É tanto que o pessoal procura, né? Muito. E hoje a gente já vê muitas pessoas procurar os medicamentos aqui dentro da comunidade, né? Então, isso é uma cultura que não morreu. Antigamente era mais difícil, né? Agora hoje não, hoje as coisas estão tudo mais tranquilo. Mudou muito, né? De um certo tempo para cá. Então hoje para a gente está vivendo uma vida praticamente normal das outras pessoas. Eles contam, né? Meus pais, meus avós contavam que era difícil. A discriminação era muito grande, né? Então eles iam lá, tinha muito problema, né? Eles iam na cidade, chegava lá, de vez em quando o pessoal agredia eles, né? E aqui tinha uma fala que branco não podia vir cá, aqui no Cedro, né? E aí isso ficou por muitos anos. A gente, quando estudava, a gente escutava muito isso na cidade, assim, de colega na sala de aula, mas no Cedro não pode ir branco e tal, blá, blá, blá. Mas isso aí nunca existiu. Só que o que meu pai me contava era o seguinte: quando a gente ia lá, a gente apanhava, e os caras vinham aqui, então eles tinham que apanhar também, né? Então não quer dizer, aí eles jogavam, só que eles não podiam vir aqui, mas nós também não podíamos ir lá, né? Às vezes os que moram lá, a maioria, né, dos que moram lá, nem todos, né? Mas existe sim um pouquinho de preconceito. Eu tenho muito orgulho de morar, ser nascida e criada aqui no Quilombo, né? Eu trabalhei e morei aqui. Né? Meus pais morou aqui a vida toda. A minha mãe não era daqui. A minha mãe é do outro quilombo, não sei se você sabe. Tem um outro quilombo aqui pra frente da Portelândia. Buracão, que se fala. Você já viu falar? Ela é de lá. Então eu falo que eu sou 100% quilombola. Sou quilombo de pai e mãe. Eu nasci bem ali assim, ó. A casa antiga do meu pai era bem ali, ó. Daquele toquinho lá, ó. Era a casa dele, era a casa comprida, via até ali. 71 anos atrás eu nasci ali. Eu moro na comunidade desde que nasci. Tenho 62 anos. Graças a Deus, bem vivido. Eu gosto mais daqui, aqui é minha vida, né? Adoro. Também foi criado aqui dentro desde criança, né? Então, conhecendo toda a nossa cultura, né? Sempre participa de todos os eventos que a gente tem aqui. A gente sente a ameaça a gente está perdendo alguma cultura nossa, assim, nossas festividades, né? A gente está perdendo, porque a gente não tem apoio também, assim. Eu acho que, tipo assim, a capoeira, para mim,
é uma cultura que está morrendo no nosso país. E aqui praticamente já morreu a capoeira. Né? A gente tem algumas atividades que a gente ainda faz, ainda passa para os nossos filhos, mas a gente sabe que perdeu já muita coisa. Tem umas que a gente ainda tenta segurar, mas não está fácil não. Hoje a gente já sofreu muito impacto aqui dentro, até dentro mesmo de muitas pessoas da nossa própria família, que vendeu, foi embora, caçar melhora talvez, né? Que era difícil mesmo, né? Há 20 anos atrás, era muito difícil. Muita gente vendeu, mas os que ficaram hoje já, da uma do outro, nem falam em vender mais. Pessoas que não tem consciência do que está fazendo. Porque os que vendeu hoje, não tem nada. Nada. Tem deles que não tem uma casa para morar. Não tem uma bicicleta para andar. Então o que resultou vender? Aqui, eles criou os filhos deles, né? Tinha onde trabalhar para sobreviver. Eu criei isso na minha cabeça que para que vender? Se o meu bisa veio, passou para os filhos dele criou os filhos criou nós, eu criei os meus filhos em cima, não foi preciso vender. Hoje já não é o tamanho que era, né? Porque foi tomada, né? Praticamente tudo. Esse meu bisa, que esse mundo de terra, e foi aponciando as terras dele, ele ia lá, falava, eles chegavam. Agora eu te pergunto, que resistência tem um negro recém-saído de uma senzala para esses fazendeiros que estavam grandes, que estavam vindo de lá dos grandes centros para cá, para formar fazenda? Que resistência que ele tinha? Ele ia lá, falava para eles que aquela área era dele, eles mostravam só a carabina, que era a lei que tinha aqui. O que ele podia fazer? Se eles falassem que comprassem um alqueire, eles fechavam 5. Mas onde nós resistiu tem aqui até hoje. E nós está aqui ainda para mostrar a resistência ainda. Ah, sim, várias informações que foram perdidas na época da mineração, exatamente por falta de pesquisadores da época e por causa da destruição de muitas coisas que poderiam mostrar a cultura da época. Que hoje a gente tem faz de demarcação, né? Recebendo o título de comunidade quilombola. A gente já foi reconhecido pela Fundação Palmares, agora está sendo reconhecido pelo governo federal, e a gente vê o tanto que é complicado a resistência em cima dos que ocupam a terra, né? Então ainda tem esse atrito ainda aqui ainda para a gente estar resolvendo. A gente espera que resolva, né? Para que a gente fica mais sossegado aqui hoje, aqui dentro da comunidade, porque hoje a pressão imobiliária é muito grande. O Quilombo do Cedro não é o único a sofrer a pressão imobiliária. A comunidade Mesquita, localizada a 49 quilômetros de Brasília, tem sofrido essa mesma pressão ao longo dos anos. Mesmo com a Fundação Cultural Palmares, que é responsável pela promoção e preservação da cultura afro-brasileira, tendo reconhecido o território quilombola, os moradores ainda lutam para garantir que suas terras permaneçam intocadas. Aqui é uma comunidade quilombola, ela esse ano completou 272 anos. A gente tem 11 anos na verdade de certificação, que a gente ganhou a certificação de comunidade quilombola. Então aqui é um ambiente assim, rural, familiar, que tem festas, culturas, diversidades culturais também. Bem legal, assim. Olha, o território já está definido. É 4.160 hectares, que é o território quilombola, que era muito maior. Esse aqui tem em torno de 300 anos do tempo de Lusiânia.
Então é aqui muito grande, e até no DF, uma grande parte do DF era também daqui do Quilombo. Mesmo este espaço, ainda tem alguns especuladores imobiliários que querem que reduza essa área, mas a comunidade não aceita, então isso aí já está definido, é 4.160 hectares. Está faltando só a justiça acabar de deliberar quem entrou na justiça para tentar reaver isso, e também o INCRA indenizar toda a comunidade para ser que vai ser uma área coletiva, então uma área de preservação histórica, né? Ah, isso é horrível. Eu sou um dos que luto contra isso o tempo todo, né, para que isso não aconteça, porque se acontece, vai acabar com a nossa paz, né? Vai dividir tudo, vai dividir nossa água que já está pouca, vai ser dividida, as nossas terras que já estão poucas para se plantar vão ser divididas. Então é horrível, assim. Eu sou um dos que luto contra, sempre sou contra essa divisão, essa criação de condomínio. Assim, não que a gente não queira que as pessoas de fora venham aqui, mas que venham como visitantes, não para vir estar no meio, acabando com uma certa rotina nossa. Porque elas não estão preocupadas com o meio ambiente, elas não estão preocupadas com a comunidade, elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro em cima da especulação imobiliária. E nós não precisamos de imóveis, a gente precisa de produção, e produção com qualidade, e manter a história, que é importante para nós também, que é manter a história do Quilombo. Assim, muita gente fala assim que essa terra aqui é valiosa, muito cara, mas ela é nossa. Então, em condomínios, prédios, outras coisas não vai satisfazer a gente, porque essa terra é nossa, é uma área rural onde a gente sabe aproveitar nossos espaços, que o povo aqui planta, o povo colhe. Então, querer urbanizar esse local não vai servir de nada, porque a gente não quer. Todo mundo parente, todo mundo se conhece, tudo que se planta aqui a gente colhe, consegue se alimentar do que se planta, tem as nossas festas tradicionais, como essa que está acontecendo hoje. Então, aqui, e sem contar que estamos próximos da capital, né? Estamos a 49 quilômetros da capital. Somos os pequenos produtores aqui da comunidade de Mesquita também, que é do Quilombo Mesquita. Desde 2002 eu tenho um processo de produção de galinha e ovos caipira. Então a gente vai ver na cidade de Goiás, na cidade de Perinópolis e outras regiões mineradoras do Brasil, depois do boom da mineração, houve um esvaziamento dessas cidades. E aí os que ficaram, eles vão produzir subsistência, tá? Ou seja, agricultura de subsistência, e alguns também vão criar gado, e boa parte desse gado já para venda, para o comércio de gado. Aqui, ó, no nosso município, não está mais dentro do Quilombo, era no Quilombo, mas não está hoje, a primeira usina que abastecia energia no Catetinho e na Cidade Livre, que é no Bandeirante. A primeira usina saiu aqui do nosso município. E é um ponto até turístico, né? Mas está fora do Quilombo hoje. Era dentro. A comunidade tinha vários aqui que ajudou na construção de lá, que ia de carro de boi na segunda-feira para o Catetinho, ficava lá a semana inteira e voltava no sábado. Eu trabalhei ajudando a levar lenha para Puda, para a fábrica de tijolo. Mas depois a gente vai dar muito pouco, né? Não dá para... mas esse mesmo eu gostei e até hoje eu gosto de lá. Goiás, até poucos anos atrás, não era reconhecido, não era conhecido, né? Turismo, ninguém fazia turismo aqui. Goiás começou lá turístico dos anos 80, 90, né? Mas como com a construção de Brasília começou a desbravar essa região, eles começaram a fazer turismo por aqui. E aqui, esteve aqui visitando aqui a fazenda o Lúcio Costa, né? O grande arquiteto e engenheiro da construção de Brasília. E ele ficou doido com isso aqui, então foi ele que solicitou. Em 1965 ela foi tombada, né? E é interessante que ele cobra do reitor da UNB, que como ainda eles não tinham trazido aqui os estudantes da arquitetura para visitar essa fazenda. Porque a Babilônia, ela é um colonial paulista, ela é uma casa bandeirista, né? Ecoou um canto forte na senzala.
dança, negro, dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento. Mas o que eu acho que o que é importante é que tá na cabeça de cada um quilombola. Forte, trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovavam a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento